programação ao longo de toda a semana. Você pode acompanhar aqui nas nossas redes sociais, né? Tem muita gente boa, muitos pesquisadores, visitantes frequentes do parque, pessoal das agências de turismo, pessoal que todo aí se mobilizou para a semana comemorativa do Parque Nacional São Joaquim. Paulo Santi, lá em 2014 você estava comentando, né, como era essa questão e foram muitos desafios, inclusive de regularização fundiária, né? Pode prosseguir aí o seu raciocínio. Exatamente. Então, em 2014, nós tínhamos uma dificuldade muito grande em fazer o plano de manejo, porque os limites eram imprecisos. Existia uma delimitação que foi considerada pelo ICMBio, mas ela não era, né, digamos, planimetrada, espacializada em coordenadas geográficas. Então, o primeiro grande avanço que o parque teve durante esses últimos 10 anos, foi a publicação da Lei 13.273, que alterou os limites e tornou precisos, certo? Com essa publicação, o parque, já tendo quase, na época, 56 anos, 55 anos de idade, ele foi priorizado para que fosse feito o plano de manejo, certo? Nós não tínhamos o plano de manejo que zoneia a unidade, que traz normas para a unidade, né? Na época, nós tínhamos uma portaria que regia a visitação, a portaria 85, até a publicação do plano de manejo, né? Era algo excepcional, não existia em muitas unidades, porque todas já vieram, né, principalmente essas da década de 60, publicando seus planos de manejo. E, né, as diretorias do ICMBio entenderam que essa portaria 85, um certo entendimento, ela não era válida para se regrar o plano de manejo, a visitação no parque. Então, ela foi suspensa. E nós ficamos durante um tempo, em 2015 e 2016, sem nenhuma norma em relação à visitação, em relação principalmente trilhas e travessias. Foram 2 anos que as trilhas e travessias foram fechadas, né, causou vários conflitos locais, né, porque o trade já estava atuando nas trilhas, né, mas, né, em 2016 houve a publicação da lei, né, que altera os limites e torna preciso, e o parque foi priorizado para a elaboração do plano de manejo. Esse plano de manejo pôde, né, ser feito. Nós tivemos o privilégio de ser a primeira unidade, junto com a Resex Marinha de Soura, a fazer um novo formato, num formato mais resumido, adaptado do Foundation Document, que é feito no Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos. E, né, esse formato ele é mais resumido, ele é mais voltado a questões estratégicas e não operacionais. E é um plano de manejo feito muito mais rápido. Então, em um ano, nós estávamos com esse plano de manejo que começou em 2016, pronto já, né? Em 2018 ele foi publicado, né? Em 2018 nós estávamos com o plano de manejo com limites bem definidos, certo? Isso ser com 50 anos para mais aí depois da criação do parque, demorou um pouquinho, né? Mas e como que ficou esse plano de manejo? Ficou a contento aí do pessoal que participou da discussão, de toda a elaboração, Paulo Santi? Ficou em contento, né? A gente teve mais de 20 participantes, todo o trade local, né, interessado, né, participou do plano de manejo. Então, depois do fechamento das trilhas, o plano de manejo trouxe de volta a gestão e um bom contato, né, com as comunidades, com a comunidade local, principalmente de Urubici, né, que é a sede do parque. Né? Então, trouxe todo um... Eu queria dar um alô aqui só para o pessoal que está entrando, está participando, né? O Felipe lá de Blumenau, a Aline de Caraguatatuba, São Paulo, Limatinhos do litoral paranaense aqui da Praia de Matinhos, né? Houve alguns conflitos, algumas discussões, né? Envolvendo também o pessoal que já usava, né, a visitação dessa unidade de conservação até que se estabelecesse limites, as novas regras e como essa visitação poderia ser feita também aliada, de uma forma alinhada com a conservação
conservação, né, Paulo Santi? Porque é importante, desde aquele momento em que foi criado o parque lá em 1961, é porque havia uma necessidade de preservar. Essa unidade de conservação abriga, sim, uma floresta, recursos hídricos, campos de altitude, né, de valor inestimável, né, mas precisava se colocar ordem na casa, é mais ou menos por aí. Exatamente, Sandra, exatamente. Essa é a questão, né? O parque, né, ele é uma unidade importantíssima, né, no cenário de matas de araucária, campos úmidos de altitude, matinhas nebulares, né, e até também mata de costa. Nós temos uma parte de serra acima do parque e a parte de serra abaixo. Então, o parque, com seus 50 mil hectares, ele tem uma importância fundamental, né, a priori, né, para a conservação da biodiversidade. Né? O objetivo principal das unidades de conservação é conservar a natureza, perfeito? Então o parque tem essa importância, né? E ele vem na última década principalmente conseguindo assumir essa responsabilidade, né? Ele é criado lá em 1961 porque um engenheiro agrônomo escreveu o artigo em um congresso, o engenheiro João Rodrigues de Matos, alertando sobre o desmatamento, sobre a retirada da araucária indiscriminada no estado de Santa Catarina e na Serra Catarinense. Ele mobilizou, né, o então Serviço Florestal, que fazia a gestão de áreas, né, das matas na época. E isso na década de 50, em 61 o parque foi criado. Ele passa a ser Parque Nacional de São Joaquim porque a maior parte do parque estava em São Joaquim, né? E essas formações, com a criação do parque, elas não foram protegidas devido à assinatura de uma lei. Continuou na década de 60, na década de 70 a serem exploradas, né? A araucária ela era escriturada para que fosse possível, né, você delegar a retirada das empresas, as madeireiras. A Serra Catarinense ela teve esse ciclo madeireiro muito intenso, né? Foram milhares de toras de pinheiro que foram exportados, que foram levados para outras regiões do Brasil, inclusive para a construção de Brasília, né? Foi usado muito a madeira da araucária. E, né, com o passar das décadas, as equipes do parque, principalmente na década de 90, começaram a efetivamente trabalhar no parque, a termos uma sede na década de 90, né, aqui em Urubici, né, a termos gestores, equipe, veículos, né, e lá em 2006, depois do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, começamos a adquirir as terras dos proprietários, residentes ou, né, que tinham não chegavam a residir, mas chegavam a ter propriedades, né, que eram usuários de suas propriedades devidamente escrituradas. Somente em 2006 se inicia esse processo de regularização fundiária. Hoje nós temos quase 14 mil hectares indenizados, e mais aproximadamente 7 a 10 mil hectares de áreas devolutas, terras públicas, que é a Serra Geral. Então o processo ele demora. Então também a evolução uma lei ambiental no Brasil. Então, como você falou, o parque tem 60 anos, mas a gente vai dizer que de 2000 para cá a gente começa uma gestão efetiva de desapropriação. Terras de parques nacionais têm que ser públicas, né? Depois de 2006, né, o plano de manejo, né? Depois de 2006, a publicação da lei que torna precisos os limites, depois o plano de manejo e agora o plano de uso público, né, que nos dá, né, muito mais, né, prerrogativa e transparência na gestão dos atrativos do parque, certo? Ele nos dá diretrizes para que nós, né, para a gestão dos atrativos do parque, que são centenas de atrativos, né? Em áreas particulares, em áreas centenas. E atrativos muito então, variados, né? Queria dar um bom dia aí para
Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica, que está com a gente, né? Como ele diz aí, pessoal, com Justiça Eco, boa semana de muita inspiração na luta. O Thiago aqui lembra também a problemática envolvendo a caça ilegal, inclusive dentro do parque, né? Isso daí é um problema histórico, cultural brasileiro também, né, Paulo Santi? Como que está essa situação também envolvendo a fiscalização e a proteção da fauna dentro da unidade de conservação? O Parque Nacional ele abrange 5 municípios, né? Nós somos lotados em Urubici, mas nós vamos de Lauro Miller, Orleans, Grão-Pará, na área de Serra Baixa, Bom Jardim da Serra e Urubici. É uma área grande, né? Com diversos acessos, né? Então, a questão da caça, ela ocorre na área do parque, né? Nós contamos com o apoio da Polícia Militar Ambiental para coibir, principalmente em pontos que a gente tem mais, né, ciência de que acontece, mas é um problema muito grande, né? A caça ilegal hoje, ela é dificílima de ser coibida, ela acontece à noite, né, em acessos que muitas vezes nós não conhecemos, somente os caçadores sabem. Então, né, a nível do estado de Santa Catarina e até Brasil, a gente pode dizer que é um problema muito difícil de ser coibido, e ele, infelizmente, continua existindo. A caça do javali, né, com os controladores devidamente registrados, ela tem trazido uma possibilidade de legalidade para quem gosta dessa atividade, mas a gente sabe que ainda acontece muita caça ilegal, e é realmente um problema, porque afeta diretamente, né, a biota do parque, né, a fauna ameaçada, né? Então, nós estamos bem atentos, mas infelizmente a gente pode ter certeza de que assim, a equipe necessária para realmente coibir a caça teria que ser muito maior, né? Uma equipe, né, 5 vezes maior. Até mais, né? Porque os caçadores sempre encontram novas formas, né, de entrar na floresta atrás das suas caças. Rafael Sabani, ornitólogo, até comenta, né, que o Parque Nacional São Joaquim abriga espécies endêmicas de aves, né, que só ocorrem nas regiões serranas. É uma preciosidade também essa avifauna, né? E além dos outras espécies que ocorrem somente ali, né, que vivem da floresta com araucária, dessa região serrana, né, Paulo Santi? Você aí frequenta já há alguns anos a unidade de conservação, né? Imagino que conheça cantos aí que os visitantes não têm acesso, né? Como que é a sua relação também com a fauna da região, né? O que você tem visto aí que essa floresta, essa serra catarinense abriga de tão especial? Olha, assim, a gente roda bastante, sabe, na área do parque, né? E a gente percebe, assim, a presença de vários animais, né? É interessante que uma vez eu trouxe um ornitólogo muito, né, com bastante conhecimento no parque. Quando nós paramos na frente do nosso alojamento, ele saiu correndo e tinha uma ave no nosso telhado do alojamento que ele falou que via gente do mundo inteiro. Então, o nosso potencial é muito grande. E assim, a gente vê vários felinos, gato do mato pequeno. Esses dias, um colega da aeronáutica, no Morro da Igreja, viu um leão-baio na área. Na mesmo trajeto, ele viu um veado topeiro e um leão-baio. Então, nós estamos preservando as áreas indenizadas, elas estão, né, se recuperando gradativamente dessa ocupação, né, que ocorreu nas últimas décadas. Então, espaços estão se regenerando e possibilitando, né, a regeneração também da fauna. E a gente vê durante os últimos 7 anos, por exemplo, áreas que eram de mata baixa, já estão com uma mata de 2,5 metros, às vezes 3 metros de altura. A gente vê essa regeneração acontecer naturalmente. E a fauna, por exemplo, né, a gente começa a perceber muito mais, por exemplo, roedores, cobras nas trilhas, porque realmente, né, a área está sendo ocupada também pelos animais, aves, né, o próprio papagaio charão, papagaio do peito roxo começa a habitar mais essas áreas. Então existe uma importância muito grande, todo um potencial também para se agregar renda e atividades em relação à observação de fauna, por exemplo, né, em diversas áreas do parque. Eu citei o alojamento de Santa Bárbara, mas existem trilhas com potencial imenso, e esse é um dos nossos também planejamentos, de implementar trilhas, né, com esse perfil
né, para serem veiculadas exatamente para observação de fauna. Então, o potencial é muito grande, né? Essa última etapa, que foi o PUP, né? Então, o parque sempre, né, nós fomos passando por etapas, né? Plano de manejo, e o PUP, o que ele faz, né, de maneira bem resumida, né, para que o ouvinte possa entender, é, primeiramente, diagnosticar os atrativos do parque. Quais são os nossos atrativos, né? Nós diagnosticamos 43, que são os mais conhecidos, né? E, posteriormente, desses 43, nós elencamos critérios como estar em área regularizada, fazer parte do caminho das araucárias, né? Já ser utilizado, ter sinalização prévia, vários critérios, e com esses critérios objetivos, para que não seja algo da minha concepção ou da concepção da equipe do parque, com esses critérios nós elencamos 14 atrativos que vão ser geridos no horizonte de 3 anos. Então, o plano de uso público, o PUP, ele traz esse horizonte de, primeiramente, que atrativos nós vamos gerir, né? Quais serão as nossas prioridades nos próximos 3 anos, e isso ocorrer de maneira objetiva, né? Através desses critérios. E a partir desses critérios, nós localizamos esses atrativos, espacializamos eles e fizemos até com a Câmara Técnica de Uso Público. Eu até venho aqui agradecer a cooperação e até a coordenação na elaboração desse processo, que trouxe, né, atores de diversas instâncias, como Instituto Serrano de Conservação da Biodiversidade, Instituto Caipora, o IMA de Santa Catarina, né, com a Vanessa e o André, operaram muito nesse processo. Nós tivemos um condutor de Orleans, né? Nós tivemos um proprietário de Grão-Pará, perfeito? Então, a Câmara Técnica de Uso Público, ela trouxe todas essas informações, né, toda essa expertise para que a gente desenhe, né, primeiramente, quais atrativos e depois, né, a priorização de quais vamos gerir. A partir disso, o PUP trouxe boas práticas, por exemplo, né, que práticas queremos ter, como vamos abrir esse atrativo, vamos fazer um relatório de vistoria, os responsáveis, a equipe vai aprovar, né, quais vão ser as diretrizes de manejo para essa trilha ou para essa área de visitação, que pode não ser uma trilha, e posteriormente, né, a oficiação dessa trilha e a divulgação para o público em geral. Aí tira da equipe do parque uma questão, uma informalidade na abertura de atrativos. Agora é assim, né, nós temos, né, respaldo para gerir a visitação, que já está aqui, né, está já, né, em ebulição aqui na Serra Catarinense. Eu acho que poucos locais do Brasil tiveram um aumento da visitação como a Serra Catarinense, que é onde o parque está, né? A Serra Catarinense, com todos esses municípios, com todos esses cânions, essa serra geral que vem lá de Torres, Rio Grande do Sul, e vai bater, né, em Bom Jardim da Serra, Urubici e Bom Retiro, né, com as escarpas, né, a Pedra Furada. E os atrativos, né, priorizados foram de diferentes feições, né, diferentes características. A gente tem desde o Mirante da Pedra Furada, que é um dos principais atrativos, né, regionais de Santa Catarina, que já colocou o parque entre os 4 mais visitados do Brasil. É, e vem gente do mundo inteiro, né, conhecer esse mirante. Exatamente, é um mirante bem famoso, é uma paisagem assim icônica já da Serra Catarinense, do Brasil, né, dentre as unidades de conservação. Nós trouxemos desde o Mirante da Pedra Furada até 3 travessias, por exemplo, né, trilhas de longo curso, né, e trilhas que sobem a serra, né, que saem de serra abaixo, caminhos históricos, caminhos de tropeiro, como a Serra do Imaruí, que tem uma importância histórica gigantesca, né, que foi tratada na época da coroa como uma prioridade, a reabertura da trilha, né, utilizada por tropeiros. Então, a gente tem uma importância histórica, né, muito grande. E a sinalização e a
e a formalização da abertura dessas trilhas, ela começa, né, a agregar, né, informação, agregar conhecimento, agregar valor para os visitantes que andam nessas trilhas. E quando ele passa a fazer uma trilha como essa, ele não está somente transitando sem saber, né, informações enriquecedoras. Ele passa a agregar informação, a se sensibilizar sobre, né, a existência do parque, sobre a motivação, sobre o propósito da unidade. Isso passa a ser incorporado, né, na população. Eu vejo que essa é a grande, né, a grande relação entre visitação e conservação da natureza. A partir do momento que um visitante, né, é aquele sentimento ele de anda pertencimento, né? De pertencimento, né? Você até queria incluir aí na tua fala a participação aqui da professora e pesquisadora Camila Domit, né? Ela está agradecendo por você trazer as informações aí, Paulo, e ela justamente coloca essa questão, né? A comunidade do entorno percebe o papel da unidade de conservação para a região em termos de biodiversidade e de potencial atrativo para turismo regional. Qual é essa relação? Vocês estão construindo também, pedra a pedra, passo a passo, degrau a degrau, né, essa sensação de pertencimento e valorização que traz também um exército aí de conservacionistas. É um trabalho passo a passo, né? Só um minutinho aqui. Tá bom. Queria agradecer ao pessoal que está entrando aí. Tá ingressando, a fauna local aqui de casa está ingressando na área. Seja bem-vindo! Qual é o nome do seu filho? É Bernardo, mas ele já foi lá para a sala. Ai, manda um abraço para ele. Obrigado. Então, com certeza, né, esse é um trabalho, né, que nós precisamos avançar muito aí, sabe? Né? A regularização fundiária, ela traz diversas dinâmicas entre a gestão e os proprietários, né? Eu vejo que o parque, né, em relação primeiramente ao entorno, precisa, né, agregar muito. Em relação ao visitante também precisa agregar muito, né? Muita relação de pertencimento, né? A gente entende que estamos engatinhando ainda nessas áreas, sabe? Né? Principalmente em relação ao entorno, mas também em relação ao visitante que vem. Existe uma carência de sinalização, existe uma carência de educação ambiental em locais abertos do parque, ou com servidores voluntários, ou com sinalização. Interpretação ambiental, nós ainda não avançamos. Então, com o CUP, né, e essa Câmara Técnica atuando, a nossa prerrogativa é via parcerias, né, crescer nesses aspectos de divulgação, de mídias digitais, para que a gente passe a ter mais, né, esse sentimento de pertencimento. As pessoas sabem, nossa, aquela trilha que eu andei na Serra do Imaruí, que saiu lá de Orleans, chegou lá em Bom Jardim da Serra, ela é uma trilha dentro do Parque Nacional, é um parque fantástico só pelo fato de ter transitado nessa trilha. No Morro da Igreja, quando a pessoa está lá no mirante, né, sinalização demonstrando, placas que as pessoas tirem fotos juntas, né, em relação ao parque, para que as pessoas tenham primeiro ciência e depois informação para agregar e para que passem a demonstrar, a se sentir, né, parte do parque. E essa é a chave, que a partir do momento que o cidadão se sente chave, né, ele passa a apoiar quem protege o parque. Eles passam a ser, né, apoiadores do parque. E aí nós passamos a ter, né, milhares de apoiadores do parque que passam a fazer frente a uma agenda positiva, como acontece mundo afora, né? Desde países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, até países desenvolvidos. Né? As unidades, elas agregam, né? Elas são né, os ovos de ouro, né? A galinha dos ovos de ouro. Né? Elas não são um entrave, uma pedra no sapato. Então essa é a grande reversão do olhar, né? Nós queremos ser, né, nós temos potencial para isso, para sermos, né, puro potencial de geração de renda, né, e de conservação também, né?
Nós estamos vendo na Serra Catarinense o parcelamento das propriedades gigantes, né? Então, essas grandes áreas que nós indenizamos, né, não olhando hoje, quem sabe, mas olhando para daqui a 5, 10, 15 anos, elas vão ser uma raridade, assim, você ter, né, 20 mil hectares, 25 mil hectares de áreas, sabe, sem cerca, sabe, de áreas, né, designadas para a conservação e, por ser um parque com todo esse potencial, para a devida gestão da visitação e provendo, né, entregando para o cidadão, para o visitante, a possibilidade de estar nesses ambientes, de estar nessas travessias, né, e de ter esse, né, esse paraíso para usufruir. Eu vejo que essa é a grande questão que está atrelada ao PUC a esse momento em que nós estamos na gestão do parque. Paulo Santos trazendo informações a respeito do PUP, né, o plano de uso público, né, que acaba de ser lançado, e a Miriam, a Primave, né, que faz parte aqui da rede de amigas e amigos do Parque Nacional São Joaquim, coloca aí uma situação bem interessante, né, que a gente fala em Parque Nacional, essa unidade de conservação, né, isso é ouro puro, isso é uma joia rara no mundo, né, e provém diversos serviços também, é uma produção de natureza, é o ar limpo, a água pura e de qualidade, né? Essa relação, essa conexão com a natureza que nos traz tanto bem-estar e ao respeito, né, à natureza em equilíbrio, ao respeito às outras espécies também que têm direito à vida e uma vida com qualidade. E a Mira, ela faz uma colocação muito importante aqui, né, que o Parque Nacional de São Joaquim é fundamental na manutenção dos recursos hídricos de Santa Catarina, abastece o aquífero Guarani. Então, a gente preservar, né, uma unidade de conservação dessa relevância, né, Paulo Santos, é preservar a água, né, é preservar a nossa sobrevivência futura também. Com certeza, Sandra, com certeza. Um dos atrativos priorizados no parque é a trilha das nascentes do Rio Pelotas. Então, o parque ele contempla, em áreas já regularizadas, as nascentes do Rio Pelotas, que é um rio de importância monumental, né, para o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, primeiro a gente passa pela questão ética da conservação. Vamos conservar pela única razão de ser ético preservar e manter a vida na Terra. E depois a gente passa por uma questão mais urgente, que é preservar pela questão do nosso bem-estar, né, da nossa permanência em harmonia e sem grandes distúrbios, como a gente está passando hoje, né, na questão da pandemia. Então, a questão das nascentes no parque, elas são importantíssimas. A gente tem nascentes do Rio Pelotas, nascente do Rio Urubici, que é o rio que Urubici, por exemplo, se formou no vale desse rio, o núcleo urbano de Urubici. A gente tem afluentes do Rio Canoas, como o Cachimbo, né, como o Rio Cachimbo e o Rio do Bispo. Então, assim, é uma unidade muito rica em nascentes. Por quê? Porque a parte alta, com campos de altitude, né, com turfeiras, ela deságua tanto para nascentes do Rio Canoas, do Rio Pelotas e do Rio Tubarão, né? Então, eu diria assim que a importância hídrica do parque, né, por si só, ela já seria uma justificativa muito grande, né, para que houvesse ainda mais priorização nessa unidade, nas questões de regularização, porque realmente a ocupação humana, muitas vezes ela ocorre sem se discriminar, que eu não posso aterrar uma área de turfeira, que eu não posso cortar a mata de APP. Então, só a questão hídrica eu vejo que já traz uma justificativa, né, importantíssima para implementação da unidade, para continuidade de implementação. Bastaria somente, né, a água para se justificar a preservação e a conservação dessa região toda. Agora, a Ângela Kuczak, né, diretora da Rede Pro Unidade de Conservação, faz uma pergunta aqui. Paulo, qual é a contribuição econômica do parque para a região? A esse dado, a gente percebe, né, o desenvolvimento de algumas cidades no entorno, como a própria Urubici, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o desenvolvimento, né, e potenciais, visão para o futuro também. Um estudo do Thiago Beraldo, um colega, doutor do ICMBio, ele estimou que a cada R$1 investido em parques, existe um retorno de 7, né? Primeiramente, a gente tem o Morro da Igreja, que é um atrativo, né,
como eu já citei, dos mais visitados na Serra Catarinense, e o parque faz a gestão, regula, para que o visitante tenha um momento especial lá, não saia de um congestionamento de uma cidade grande e chegue num congestionamento aqui. Então, essa contribuição, né, para a gestão do Morro da Igreja, com esse potencial de 250 mil visitantes ano, né, é uma contribuição muito grande do parque. E agora, uma outra contribuição de um outro lado são todas essas trilhas, né, que o visitante chega, e principalmente, né, nesse nosso plano de uso público, né, a gente vai ter um portfólio de trilhas, já temos algumas sendo geridas, logicamente, nós vamos aumentar esse portfólio, né, nós temos hoje 50 condutores, nós temos parceria com 50 condutores de visitantes que operam nessas trilhas do parque. Então, o potencial econômico, né, ele é muito grande, que nós estamos, né, como a Miriam citou, sendo uma preciosidade, né, visto essa conservação dessas áreas e essa possibilidade de trânsito sem porteiras, né, como dizem lá em Minas, sem porteiras, e possibilitando o acesso a diferentes áreas. Na região do Rio do Bispo, que é uma das áreas grandes já indenizadas, você chega num local que você pode partir para 7 trilhas, por exemplo, e umas delas chegar até em Grão-Pará, na área de Serra Baixa. Então, a contribuição econômica no local com o perfil da Serra Catarinense, que é qual, né? Que é a beleza cênica sendo o principal atrativo, você ter uma malha de trilhas, travessias e até também, né, como está previsto no PUP, né, em certas estradas, cavalgadas, por exemplo, bicicleta, né, é uma contribuição econômica muito grande, é um potencial para contribuição econômica, né, gigantesco, né, e que é muito importante, né, nesse cenário de aumento do turismo. Que você diversifica, traz perfis diferentes, e principalmente o público internacional, que ainda vem pouco aqui para a Serra Catarinense, mas que é muito ligado em parques, em trilhas, né? Eles estão anos-luz à frente lá. Nos caminhos de longo curso, né? O parque ele está no caminho das Araucárias, sai lá de Canela e chega aqui em Urubici. Então, nós somos parte desse caminho, né, que ainda está sendo desenhado na Rede Brasileira de Trilhas, né? Então, é um potencial muito grande mesmo e bem interessante. O cenário é bem propício, sabe? Nós estamos com todas as ferramentas na mão para avançar nessa pauta. E o plano de uso público vai ser fundamental nesse avanço. Agora, Jean Guimarães, aqui, diretor do Observatório de Justiça e Conservação, que faz parte também da rede de amigas e amigos do Parque Nacional São Joaquim, né? Está perguntando aí quantas trilhas estão disponíveis hoje no parque, Paulo Santi. Olha, hoje lá na área do Recanto Santa Bárbara, né, que é uma área, né, já indenizada há bastante tempo, nós temos em torno de 5 trilhas lá. Nós pensamos o Recanto Santa Bárbara inicialmente para ser aquelas trilhas mais família, né? São trilhas de menor dificuldade, né? Com distâncias menores. A gente tem desde trilhas de 200 metros, que às vezes idosos com dificuldade de locomoção fazem, até trilhas de 800 metros e 4 quilômetros lá. Então nós temos em torno de 5. Depois nós temos a trilha, por exemplo, da Pedra Furada, que é uma trilha com condução obrigatória, passa por dentro de área militar, que é a mais feita, porque chega dentro do monumento, sobre o monumento da Pedra Furada. Então aí já seriam 6. Depois, a trilha das nascentes do Rio Pelotas, que é uma trilha com um nível de distância um pouco maior, já lá para os seus 9 quilômetros, e também exige um esforço. É uma trilha muito bonita também, que chega até as encostas da Serra Geral. A trilha do Morro Comprido, na região do Rio do Bispo, também está aberta. Depois a trilha do Rio do Bispo, que é uma trilha que passa sobre o rio, mais uma questão mais de verão, né, uma temperatura melhor da água. Então nós podemos dizer que entre 9 trilhas, né, hoje já estão abertas, né, 7, 8 trilhas já estão abertas nesse cálculo, né, inicial. E a prerrogativa com o PUP, que foi uma das considerações muito importantes que a gente trouxe, seria a formalização de trilhas que saem de município Serra Baixo.
né, porque as trilhas do município de Serra Baixa, como trilha da Serra do Maruí, né, o caminho de São Pedro, né, e a Serra do Engenheiro, saindo de Grão-Pará, baixo para cima, elas nunca foram formalizadas. Então a gente, né, não havia esse fomento ao ecoturismo nesses municípios, que tem a área da Serra Geral como a área mais atrativa, né? Então, uma questão que o CUP vai possibilitar, e nós já fizemos vistorias em 2 dessas 3 trilhas, é fomentar esses municípios, né, de Serra Abaixo também, porque essas que eu citei são todas em Urubici ou Bom Jardim da Serra. Então, o CUP vai trazer também esse respaldo para que a gente possa gerir essas trilhas, mesmo que passando por áreas não indenizadas ainda. Nós vamos gerir essa questão com os proprietários. Mas nós temos já uma malha bem interessante de trilhas, né? A gente chama, a gente divulga, são diferentes modos de agendamento, algumas não precisam, outras precisam de agendamento, mas a da Pedra Furada tem produção obrigatória. Então a gente chama os visitantes, né, a acessarem o nosso site e a, né, se organizarem para fazerem essas trilhas, porque realmente vale muito a pena. É algo muito diferente do que simplesmente ir num mirante, né? Você, né, adentrar numa trilha, passar o dia na trilha e conhecer, né, a Serra Catarinense caminhando, e não só chegando de carro, né? É uma proposta bem interessante para o visitante. Maravilhosa essa proposta, está aceita. Ó, Mita até comenta, né, que trilhas demarcadas são essenciais para visitar e conservar. E lembra também que pessoas acabam abrindo trilhas, né, por conta e não tem noção do impacto no ecossistema. E Paulo Santi, a gente está com o pessoal aqui do montanhismo, que tem aqui uma colocação para você. Queria que você falasse também sobre essas trilhas, que há, né, um potencial para montanhismo muito alto também dentro do Parque Nacional São Joaquim, né? Queria que você comentasse a respeito disso, né? E desse um alô também para o pessoal do AJM Montanhismo. Até eles perguntam, né, se hidrelétricas instaladas no Baixo Rio Pelotas, né, se há alguma parceria, um projeto para que elas ajudem, né, financeiramente o Parque Nacional São Joaquim. Como é que está essa relação aí também, né, com essas hidrelétricas? Certo, não, eu dou um oi para o pessoal do montanhismo. A gente tem, dentre as áreas de visitação previstas no PUP, né, travessias. Né? As travessias, elas, em suma, elas saem do Rio do Bispo, passam pelo Morro da Igreja, do Morro da Igreja elas chegam na Santa Bárbara, a gente vai desenhar os pernoites, então isso vai dar uma diversidade, uma possibilidade, né, de travessias autoguiadas. A nossa prerrogativa é indicar a contratação de condutores, mas não tornar obrigatório. A gente quer sinalizar para dar meios, né, para que as pessoas possam, né, transitar, né, caso queiram, né, por si só nas trilhas, com as suas familiares ou com seus amigos. Então essas travessias vão trazer, né, o parque para esse cenário de montanhismo, que vai ser bem interessante. E um dos atrativos previstos no PUP, ele é um ponto de escalada, né, que nós vamos desenhar junto com com o setor de escalada, junto com as confederações de base de escalada, com a FEMESC, com a CBME, né? Então, um dos atrativos é a escalada, que vai dar um início, né, para uma formalização da escalada no parque, né? Então, uma das nossas tarefas, né, que vai ser bem interessante, é um ponto de escalada no parque. Então, quer dizer, nós temos uma diversidade bem interessante no que tange a montanhismo e escalada, travessias e um ponto com escalada. Então, né, os próximos capítulos vão ser bem legais em relação a esse tema. Muito legal, né? Imagine uma escalada e com essa visão panorâmica do parque, né? Aqueles paredões incríveis. Recentemente até teve, né, aquele homem com uma roupa de morcego fazendo ali as suas manobras pelaquela região, coisa mais linda, né? E inclusive, né, toda essa discussão do que pode, o que não pode, precisa ser feito com muita cautela também a instalação de novas trilhas, né? O estudo dos impactos, né? Isso não é um processo rápido, né? Até porque
depois para reverter um impacto que já foi causado é muito mais difícil do que você prevenir, né, Paulo? A equipe, a gestão do Parque Nacional São Joaquim hoje tem essa percepção muito conservacionista de proteger realmente, né, que é um valor inestimável não só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil e no contexto, né, que a gente vive de emergência climática, acho que para todo o planeta, né, Paulo Santi, a importância aí da unidade. Com certeza, né? A gente quer. A questão é a gestão das trilhas acontecer né, de maneira racional. Né? Nós não podemos sair indiscriminadamente abrindo as trilhas para todos os lados, né? E com uma gestão deslocada em relação à realidade das trilhas. Né? A gente quer que a trilha tenha um leito só, não tenha diversas trilhas secundárias, né? Diminuiu, né, por exemplo, as áreas de pisoteio nas trilhas. A gente quer pensar as trilhas, ter um plano, né, que a gestão das trilhas aconteça de maneira a diminuir os impactos. Né? A gente quer veicular informação para que não seja, né, mantido resíduo sólido, que seja lixo orgânico, que pode começar a trazer a fauna e mudar o hábito da fauna, como a gente vê, por exemplo, no Mirante do Rio do Rastro, os coatis ficam para todo lado lá. Muito lixo Então, também, né? Muito lixo. Então, a gente quer, nossa prerrogativa é gerir as trilhas, mas gerir as trilhas, né, de maneira a minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos, né? Essa que é o nosso desafio, né? E, né, voltando à questão, né, uma equipe, né, que é reduzida assim, do parque, e por isso, né, chamando a Câmara Técnica, chamando condutores do parque para ajudar, né, trazendo parcerias também, acordos de cooperação, por exemplo. Então é um grande desafio, né, você, né, trazer a visitação para a conservação e não para degradação, para queimadas, para fogueiras fora de áreas previstas, incêndios, né? Essa é a nossa concepção. E assim, eu já ouvi muita discussão, né, sobre essa questão e assim, o Parque Nacional ele traz essa concepção, essa obrigação quase, né, de prover áreas para visitação, né? Nós temos sim essa missão, a unidade de conservação tem essa previsão legal e nós temos plano de manejo, temos plano de uso público, né? A gente tem que fazer da melhor maneira possível. Exatamente, com muita educação ambiental, né? Porque como você comentou, essa questão envolvendo o descarte de lixo, né, é uma realidade. Ainda é impressionante como as pessoas não têm a responsabilidade, né, pelo seu resíduo mesmo, largam ali copos plásticos, embalagens, papel de bolacha, dão, se elas encontrarem a fauna silvestre, acabam alimentando, né, de uma maneira muito irresponsável essa fauna. As pessoas precisam de muita educação neste momento, de muito conhecimento, né? Porque acho que os visitantes nem sempre têm noção do impacto que causam, né? A Premave, a Rede Pro UC, que estão dando um viva, né? Parabéns ao Parque Nacional São Joaquim, que está de aniversário, 60 anos, a data é amanhã, mas ao longo de toda essa semana a gente vai estar com uma programação especialmente online aqui, né, nesses tempos de pandemia, para valorizar essa unidade de conservação tão importante. E o Free Rider aqui comenta, né? Parna São Joaquim é um oásis no meio de tanta plantação de pinos que tem dominado os campos de cima da serra em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Falando em campos de cima, né? É uma preciosidade também, são os campos de altitude, né? Que abrigam ali espécies de flora, de fauna, super endêmicos, super especiais e ao mesmo tempo muito frágeis, né, Paulo Santi? Com certeza, assim, a UFSC, o próprio programa do PPBio e do PELD, né, que são parcerias que nós temos com... Até quero mandar um abraço para o pessoal aí do PELD, que são grandes parceiros nossos também. Eles têm encontrado diversas espécies microendêmicas, desde insetos, desde vegetação, espécies que acontecem só nesses ambientes, né, nessas localidades do parque. Então, a importância biológica dos campos de altitude, muitas vezes elas são minimizadas porque acham que é mato, mas o campo de altitude ele é notadamente importantíssimo, uma formação, né, fisionômica importantíssima, né, a nível né, da região sul do Brasil. Por aqui é muito notável, né, na área do parque, essa existência.
Com E agora, certeza, é bem importante e mesmo. Paulo Santos, a gente falou, relembrou aí o passado, a criação, a importância, a construção, né, do plano de manejo, do plano de uso público, né? E agora daqui para frente, né, os próximos 60 anos do Parque Nacional, qual é a projeção para o futuro que a atual gestão está fazendo? Olha, a primeira projeção que nós temos é ganhar muito em escala em relação à visitação, né? Nós não, né, a gente brinca que a gente tem uma visão de futuro, mas a gente tem quase uma, sabe, uma loucura, né, de ter esses atrativos, né, sinalizados, um plano de sinalização bem elaborado, né, com uma sinalização padrão à altura das paisagens do parque, né, porque a paisagem é muito bonita, nós precisamos de uma sinalização que, né, agregue, né, então, ter essa diversidade de atrativos, ter, né, sinalização com um perfil de interpretação ambiental, educação ambiental. Então, essa é uma projeção de curto prazo, até a gente pode dizer, né, que é um anseio muito grande da gestão. Um outro anseio, assim, que eu acho que todo gestor de unidade de conservação da região sul, quase, tirando alguns que já estão em unidades totalmente consolidadas, né, é a, né, ampliação da regularização fundiária. Né? Nós queremos e entendemos que é necessário, né, a retomada, né, a ampliação das áreas, né, desapropriadas. Quer dizer, uma propriedade particular que está dentro da área do parque, né, ser alvo de um processo de regularização fundiária, desapropriação amigável, no qual nós vamos, né, adquirir essa área, escriturar, e ela passa a ser efetivamente não mais um regime de transição, né, entre SNUC, né, e uma propriedade particular em uma unidade que é de domínio público, ela passa a ser efetivamente um parque nacional. Então, esse é um grande anseio, né, é uma área complexa, né, de se atuar devido a todas as questões cartoriais, mas a gente vê como um grande desafio, uma grande necessidade. A gente não pode pensar nos próximos 60 anos do parque sem pensar em ganhar muito em escala na regularização fundiária da unidade. A unidade ela precisa, né, avançar nessa agenda se a gente quiser pensar, sabe, para as próximas décadas, né, até com essa ética junto com os proprietários que estão lá dentro e que têm as matrículas e que querem fazer, né, várias atividades econômicas e que têm restrições hoje. Então, a regularização fundiária ela é fundação, ela é fundação, ela é base para a gestão do Parque Nacional São Joaquim, porque as várias propriedades são economicamente ativas. Não são, por exemplo, morrarias que a pessoa só tem um título e nunca aparece lá. Eles têm atividades econômicas e as atividades econômicas estão mudando e nós precisamos nos ater a essas mudanças do território, né? Precisamos muito avançar. A gente sabe que precisamos e motivamos, né? E essa é uma grande, né, anseio nosso. Perfeito? A JM Montanhismo até comenta que a área regularizada da segurança jurídica, né, Angela Cooks, aqui na Rede Pro, é fundamental regularizar o parque, né? E a Miriam finaliza aí, o Parque Nacional de São Joaquim está em nosso coração. Viva, viva então, parabéns, Paulo Santos, também a você e a toda a equipe que está à frente aí da gestão do parque, dos estudos, né, da implantação a partir de agora do plano de uso público. E eu agradeço muito aí a sua disponibilidade de conversar com a gente, que sei que essa semana vai ser bem movimentada aí na sua agenda. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra. Eu gostaria de agradecer muito o espaço. Também eu quero agradecer a toda a Câmara Técnica que apoiou na elaboração do PUP, certo? A Ana Luísa e o Gustavo Nabrizek, que são, né, servidores do parque que apoiam, né, que coordenaram. A Ana coordenou o processo do PUP, o Gustavo coordena áreas, né, como a Brigada de Incêndio. Então, eu quero agradecer a equipe do parque por todo o trabalho e a Câmara Técnica, que sem eles, né, esse processo não teria sido finalizado. E agradecer muito aí o espaço, né, o observatório, e assim, a gente está totalmente à disposição,
né, para outros eventos. Muito legal. Luciano Bortoncello, lembra aí que será uma semana de grande valorização e comemoração do Parque Nacional São Joaquim. Inclusive, Paulo Santi, amanhã a gente vai estar com o professor e pesquisador João de Deus Medeiros aqui, né, doutor em botânica, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de pesquisas científicas dentro do Parque Nacional de São Joaquim. E olha, tem muita coisa ainda sendo descoberta de espécies nessa unidade de conservação tão especial. Ó, Gil Martiner comenta aí, viva o Parque ao Par na São Joaquim. Agradeço a todos que participaram, né, especialmente aí aos ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, o pessoal que está nas redes sociais nos acompanhando via Instagram, via Facebook. O nosso agradecimento. Amanhã a gente volta aqui no programa Justiça e Conservação ao vivo com mais informações sobre o Par na São Joaquim. Mas hoje, às 7 horas da noite, tem também uma transmissão, uma conversa muito bacana no YouTube. Confere aí nas nossas redes sociais que tem o link para você acessar logo mais às 7 horas da noite. Paulo Santi vai estar lá também. Muito obrigada e uma boa semana de comemorações aí para todos. Muito obrigado novamente, Sandra. Agradeço.